carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, vamos oração conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra lida aqui nessa noite, e que nós possamos, Senhor, ouvi-la, não somente aqui, mas com as nossas famílias, dos nossos lares. Que o Senhor me use como teu instrumento, com graça, com misericórdia, com poder, para que todos nós possamos aprender através da tua palavra. Assim oramos, Deus, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Queridos, nós, alguns dias atrás, há umas 2 semanas, eu falei sobre a mesma carta de Paulo aos Coríntios, se não me engano, no capítulo 1, nós falamos, do Deus de toda a consolação, o Deus de misericórdias. Paulo relata à igreja em Corinto tribulações que ele vinha passando, mas fala, nós mencionamos isso na mensagem, que Deus é o Deus de toda a consolação, que é Ele que nos conforta, é Ele que cuida de nós. Nós falamos a respeito dessa carta, e Paulo então relata várias tribulações, várias vezes essa palavra. E uma das tribulações que muitos mencionam é que ele enfrentava falsos mestres, falsos apóstolos que questionavam a sua autoridade, o seu chamado, e chegavam a essa cidade em Corinto, apresentando-se, querendo mostrar ser alguma coisa. E nós vemos então que Paulo escreve essa carta, que é conhecida por nós como a segunda carta aos Coríntios, e eu começaria dizendo a mensagem que cartas hoje não são comuns, eu diria que são raridade. E-mails e mensagens, talvez os mais novos estejam mais acostumados, Mensagens de texto, então, principalmente, hoje em dia nós usamos o celular e, às vezes, nós ligamos para falar com alguém, Hoje se diz que o telefone também serve para falar. Antigamente era completamente diferente. Hoje você faz um pacote de dados, uma assinatura, e eles te dão de graça para você falar à vontade. Porque eles já sabem que as pessoas não estão falando mesmo, só estão mandando mensagem. Você gaste bastante com a internet, e como você vai falar pouco, vai ligar pouco, eles te dão uns minutos aí em abundância, Mas hoje as cartas para nós são uma raridade. Talvez você receba a carta ainda aqui da igreja, quando você faz aniversário, você recebe a carta, Você recebe uma carta normalmente quando é assim algo muito formal, Quando é uma intimação, quando é um documento de um banco, alguma coisa. Não são comuns. Quando você recebe uma carta, você até estranha, Mas antigamente, num passado não muito distante, porque eu era criança, as cartas eram ainda bastante comuns. Eu mesmo escrevi algumas quando era bem jovem para o meu pai, que ele enviava para os parentes dele lá na Espanha, e telefones eram raros. Nós tínhamos um, mas lá onde os meus parentes moram, não havia muito telefone, havia um, assim, na casa de alguém, e aí você tinha que ligar, e a pessoa tinha que ir chamar o fulano, às vezes o fulano não estava em casa, e sem contar que era uma fortuna, ligar para o exterior. Então, num passado não muito distante, porque eu também não sou tão velho assim, ainda era comum, era uma maneira bastante comum de se comunicar. Tanto que você deve lembrar de um filme que fez muito sucesso, Central do Brasil, lembra? Que ela era uma das pessoas que ficava ali na Central do Brasil, escrevendo cartas, para as pessoas de outros estados, mandar para os seus parentes. Então, não tem muito tempo, era ainda uma maneira bastante comum.
E quando a Bíblia foi escrita, né, irmãos, nem se fala. Não havia uma outra maneira de enviar a informação, de se comunicar com alguém, se não fosse através de carta, e também não tinha correio. Havia necessidade de colocar na mão de um mensageiro, e esse mensageiro ia e levava até o destino, né? Não tinha assim uma logística, era muito complicada realmente a comunicação. Então as cartas, elas serviam para informar, né? As cartas, muitas delas, têm um contexto de narração, né? Como é o Evangelho de Atos, como é o Evangelho de Lucas, é uma narrativa, ele escreve narrando, né, os fatos para Teófilo. Então, as cartas, elas tinham essa utilidade para informar as pessoas, para consolar, para dar ordens, né? Havia também as cartas do rei que eram enviadas para dar ordens a determinadas regiões, os decretos, nós poderíamos dizer que era um tipo de carta, eram também usadas para ameaçar, né? E, acredite, irmãos, cartas até matavam. Não era carta bomba, mas eram também cartas que matavam. Queria ver contigo um exemplo de como elas tinham um papel importante na época, que está lá no segundo livro de Samuel, que você conhece: deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Você lembra a história, não é? Davi deitou com Batseba, esposa de Urias, e você conhece a história toda. E Davi dá essa ordem através de uma carta, e Urias foi morto. Então cartas tinham um papel importante, inclusive o poder de tirar a vida de alguém. E Paulo fala sobre recomendação, pois também era comum que isso fosse feito por carta. Ele recomenda, as pessoas chegavam aos lugares com uma carta de recomendação. Eu não sei se os irmãos ainda hoje trabalham assim, não é? As pessoas, quando saem de um emprego, vão lá no emprego, né, e dizem assim: olha, me dá uma carta de recomendação para que você vá apresentar essa carta num outro emprego quando você for procurar. Eu não sei se isso ainda existe. Eu acho que é mais fácil mandar um e-mail, né, para o RH da empresa anterior, pedindo informação daquele funcionário. Mas hoje ainda pode ser que tenha, né, carta de recomendação, e Paulo fala sobre essas cartas. Veja o livro de Atos, no capítulo 18, o versículo 27. Atos 18, 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Paulo está falando a respeito de Apolo, um homem que foi descoberto, vamos dizer assim, por Priscila e Áquila, e ele, depois de ser instruído, ele deseja percorrer a Acaia, mas ele foi com carta de recomendação, porque para chegar aos lugares, deveria ter um documento, não é, para mostrar aos irmãos: olha, eu trouxe a recomendação de Paulo, de Priscila, de Áquila, etc. e tal, para que as pessoas lessem aquilo ali e tivessem, né, alguma confiança em você, te recebessem. Então eram comuns as cartas de recomendação. E como Paulo enfrentava falsos mestres que traziam, né, queriam se mostrar capacitados, eles também traziam cartas de recomendação para mostrar as suas credenciais. Então Paulo enfrenta, uma das tribulações que ele fala, esses falsos mestres. Por isso que ele diz: será que nós começamos porventura outra vez a recomendarmos? Será que nós precisamos de cartas de recomendação para vocês ou de vocês? Porque Paulo diz: olha, eu não sou como esses falsos mestres que trazem cartas de recomendação querendo mostrar suas credenciais, querendo aparecer, e vocês têm dado ouvidos a esses homens que colocavam a autoridade de Paulo em dúvida. Então, ele esclarece
para os irmãos na igreja de Corinto que a melhor maneira de ter uma recomendação ou de mostrar as suas credenciais era através da vida dos irmãos. Ou seja, a vida dos irmãos eram cartas. É o que ele diz aqui no versículo 3 da segunda carta aos Coríntios. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então Paulo está dizendo que eles eram a carta viva, eles eram a prova do seu ministério. E ele diz que essa carta foi produzida não por mãos humanas, não com tinta, mas pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Deus vivente. Então, Paulo deixa claro que a vida deles, minha, sua, a nossa vida tem que ser uma carta escrita pelo Espírito Santo. Amém? Nós, então, irmãos, precisamos entender que o Espírito Santo não escreveu mais em pedras, porque você lembra, não é, que lá na primeira aliança, tábuas para Moisés, escreve os 10 mandamentos em tábuas. Hoje nós sabemos, o Espírito Santo não escreve mais em pedras, mas nos nossos corações. Veja Jeremias capítulo 31, versículo 33. Jeremias 31, versículo 33. Porque esta é a aliança que firma, lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então aqui Deus firma, diz que a nova aliança será escrita na mente e no coração. As leis de Deus assim seriam escritas. E em Ezequiel, também Ezequiel capítulo 11, versículo 19, veja o que fala a respeito de cartas. Ezequiel 11, 19. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Ora, Deus não está disposto, não é o seu desejo mais, escrever em pedras, mas sim em corações. Então, quando Ezequiel dá essa profecia a respeito da restauração, ele está dizendo que Deus escreveria, não é, em corações de carne, tiraria essa lei fria, escrita em pedra, escrita em papel, e colocaria nos corações a sua lei. Então, nós somos essa carta escrita pelo Espírito Santo. E o que o Espírito Santo vem escrevendo em nossos corações? Essa é uma pergunta que todos nós temos que pensar, né, e responder. Se nós somos cartas vivas, se nós somos cartas escritas pelo Espírito do Deus vivente, o que está sendo escrito nos nossos corações? Será que se nós pudéssemos abrir nosso coração como um livro para que outras pessoas leiam, seria um romance? Seria uma ficção científica? Seria um filme de terror? Seria um filme erótico? O que estaria escrito, irmãos, no meu coração e no seu? Pensa nisso. Porque Deus conhece o nosso coração. Ora, se o Espírito escreve lá no nosso íntimo, no nosso mais profundo ser, Ele conhece. E Ele sabe exatamente o que vem escrevendo. Então, eu queria ver contigo alguns pontos sobre isso que nós precisamos aprender, eu e você, a respeito do Espírito Santo escrevendo em nós. O primeiro ponto é que Ele está pronto para escrever. Amém? O Espírito Santo, ele, assim como um bom sacerdote, né, que nós aprendemos no domingo, pela manhã
que era obrigação do sacerdote, a manutenção do serviço no tabernáculo, uma das suas obrigações, além de manter o altar do holocausto, né, sempre com fogo, também era a sua função manter o candelabro aceso. O candelabro que era também um tipo do Cristo, né? Tipificava Cristo, porque era a luz que estava brilhando sobre o povo. Então, também o sacerdote não podia deixar o azeite faltar no candelabro. E também nós temos sempre de estar cheios desse azeite, cheios do Espírito Santo, para que ele possa ter essa liberdade. Eu, como um bom sacerdote, preciso me manter cheio do Espírito Santo, para que ele possa escrever, não é? E como todo bom escritor, nós precisamos dar espaço para ele escrever. Veja, o Espírito Santo, ele não vai ter problema de inspiração. Ele, como um escritor, ele não vai ter problema, né, de, poxa, não sei o que eu escrevo. Tem tanto tempo que eu não publico um livro. Tem tanto tempo que eu não escrevo isso, não escrevo aquilo. O Espírito Santo não sofre desse problema. Ele é um bom escritor, não falta nele inspiração. Aliás, a Bíblia, nós sabemos que ela, uma boa parte dela, né, o Novo Testamento, praticamente todo, foram cartas escritas. E os outros livros, alguém também deixou registrado todas as coisas, escreveu, e nós sabemos que foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, o problema de inspiração com ele não há crise com ele. E se eu der todo o meu coração, mais de Deus eu serei testemunha. Para que ele possa escrever, eu tenho que me manter sempre cheio dele, né? Eu não posso correr o risco de ter a minha caneta sem tinta. Também não vamos ter essa crise. Acabou a tinta, acabou o azeite. Não pode faltar o azeite. Nós, como bons sacerdotes, temos que ter sempre. Então, se assim formos, sempre vai ter a maneira para ele escrever. Sempre ele terá a permissão para escrever. E se eu der a ele o meu coração, quanto mais eu der a ele o meu coração, mais de Deus eu serei testemunha. Porque raciocina comigo, se Paulo diz que nós somos cartas de Cristo e escritas pelo Espírito do Deus vivente, eu posso dizer assim, olha, o Espírito Santo escreve no meu coração, mas eu dei a ele 1/4 de folha. Meu coração é um caderno de 100 páginas, mas eu dei para o Espírito Santo 1/4 de uma folha. E as outras 99,75, ele não pode tocar. Irmãos, não é assim. Quanto mais folhas eu der para o Espírito Santo, mais ele irá escrever, concorda comigo? E mais eu serei testemunha de Deus. Como Paulo diz, olha, o que eu preciso, a nossa carta, são vocês. Vocês testemunham o meu ministério. Então, quanto mais eu der, quanto mais espaço, mais conforto, né, mais condições eu der para o Espírito Santo, mais ele vai escrever no meu coração e mais eu serei testemunha de Deus. E, como ele diz, já foi manifesto, já foi demonstrado que somos a carta de Cristo. Irmãos, um pouco antes, Paulo fala, né, que nós somos a boa fragrância, porque nós, em todo lugar, Jesus nos conduz em triunfo, né? Irmãos, isso já foi consumado. Jesus já fez, já está aqui manifesto para todo mundo que Cristo produz no nosso coração, através do Espírito Santo, estas coisas. Então, já foi manifesto, já foi demonstrado, você já assumiu esse compromisso, que você é carta de Cristo. E se o que vão ler em mim glorifica a Deus,
eis a credencial. Se o que eles vão ler em mim dá glória a Deus, essa é a credencial que nós precisamos. É como se nós aqui, membros da igreja, sabendo de como conduzimos, como são feitas as coisas, os ensinos, as palavras que são dadas, né, as orientações, o cuidado, tudo mais, se as pessoas, membros aqui da igreja, lá fora, agissem de modo completamente contrário. E aí, as pessoas olhando para isso, iam pensar assim, olha, aquele ali é daquela igreja ali, ó. Aquilo ali é a ovelha do pastor Maurício. Irmãos, que crachá terrível, né? Um pavor, se o que eles leem em mim não glorifica a Deus, se muito pelo contrário, se vai denegrir a honra de Deus, mas se vai glorificar, aí é a credencial que eu preciso. Eu não preciso de nenhuma carta, eu não preciso de nenhum reconhecimento de alguém, mas o que é fato é que se nós formos igreja de Deus, se nós permitirmos ao Espírito Santo escrever nos nossos corações, isso trará glória a Deus. E essa é a credencial da verdadeira igreja de Cristo. A verdadeira igreja que tem escrita no seu coração as palavras do Espírito Santo, essa glorifica a Deus. Se não dá glória a Deus, não tem coisa boa para ser lida, irmãos. Não foi manifesta coisa boa, muito pelo contrário, são motivo de vergonha. E o que ele escreve em nós, nada mais é do que a verdade. Veja o Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 26. Jesus falando do Espírito Santo. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele vem escrever em nós. Ora, se ele é Espírito da verdade e escreve em mim, por lógica, ele vai escrever a verdade. Por lógica, ele vai mostrar a mim, ao meu coração, e eu irei espelhar isso para o mundo, a verdade de Deus, a palavra de Deus. É isso que ele vem fazer. Então, a primeira coisa que eu vejo, irmãos, que nós precisamos entender, é que o Espírito Santo está disponível 100% do tempo para escrever no nosso coração. Basta que eu dê o meu coração para ele. Basta que eu dê espaço. E não basta dizer que o meu coração é de Deus. Meu coração todo. Nós não ouvimos pela manhã que a oferta do holocausto representa, não é, a entrega total, a consagração total. Não é? Nós também temos que dar nosso coração a ele de maneira completa, para ele escrever em todo o meu coração. Outro ponto que eu vejo aqui na segunda carta aos Coríntios é que ele também escreverá por onde eu devo ir. Uma das maneiras também de ser uma carta seria também de dar informações a respeito de direção. Não é? Não sei se você já teve essa oportunidade de alguém escrever para você num pedaço de papel um caminho para tal lugar, um roteiro, né? Vai por aqui, vira por ali, faz assim, faz assado. Numa carta, irmãos, também é possível de serem escritos os caminhos por onde nós devemos ir. E ainda há muitas verdades a nos serem ditas ou escritas. E aí eu te pergunto, né? Quem nos dirá? Quem nos dirá essas verdades que aqui em João capítulo 15 está sendo dito? João 15, versículos 12 e 13. Veja só, o meu mandamento, perdão, estou lendo errado, é João 16, a impressão aqui não está boa. João 16, versículos 12 e 13. Diz assim: tenho ainda muito que vos dizer,
mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Veja o que Jesus diz: tenho ainda muito que vos dizer, mas não posso falar agora. Então, irmãos, ainda há muitas verdades a nos serem ditas, a serem escritas nos nossos corações. É o que Jesus diz aqui, que o Espírito da verdade nos guiaria a toda a verdade. Então, eu te pergunto, se ainda tem muita verdade a ser escrita no meu coração, quem é que vai escrever? Quem é que vai me dizer? Quem é que vai me guiar? Por que caminho eu irei? Será que eu deixarei que outros cumpram o papel do Espírito, que ele tem que me guiar? Será que eu deixo na mão de um homem? Será que eu confio numa instituição? O que eu faço? Como eu estou permitindo? Como essas coisas que estão sendo escritas no meu coração, de onde tem vindo? Porque a Bíblia diz que é o Espírito da verdade que irá fazer. Por isso, o homem precisa de quem o conduza. O homem largado à própria sorte, o seu destino é o inferno. Já dissemos aqui várias vezes, né, que o homem, para ir para o inferno, não precisa fazer nada, né? Basta nascer, crescer, envelhecer e morrer. Alguns até nem envelhecem, né? E também nem crescem. Se não fizer nada, irmãos, nasce e vai para o inferno. Mas se eu fizer alguma coisa, se me render a Cristo, se eu permitir que Ele me conduza, aí a coisa é diferente. Se nós nos deixarmos levar pelo rumo do mundo, pelas coisas como estão, nós não vamos parar num bom lugar. Nós iremos dar topada por aí, em tudo quanto é lugar, cabeçada, tropeçando em tudo quanto é lugar. E nós precisamos de alguém que nos conduza. Nós precisamos do Espírito Santo nos guiando. Precisamos que Ele escreva no nosso coração a verdade, nos guiando por todo o caminho que devemos andar. E será que os outros podem ler em nós um mapa para a paz? Pensa nisso. Se eu disse que uma carta também poderia ser enviada como um mapa, poderia ser enviada como uma rota, um roteiro. Se isso é verdade, o que outras pessoas veem em mim, no meu coração? Será que eles veem um mapa para a paz? Será que eles veem um mapa para a tribulação, para o desespero, para a desordem, para a desesperança, né? O que as pessoas leem no meu coração? Veja o que a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, que é um livro que fala muito a respeito do coração, de caminho, de sabedoria. Provérbios, vamos ver 2 versículos. Provérbios capítulo 12, versículo 26. Veja só o que ele diz: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Pensa nisso que Provérbios diz. Se eu ando com um justo, ainda que eu não enxergue bem, ele me conduz, né? Ele serve de guia para mim. Mas se eu estou permitindo que um perverso me conduza e escreva no meu coração, ou se eu estou lendo no coração, ainda em Provérbios, no capítulo 16, agora no versículo 29, Provérbios 16, versículo 29. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. O homem violento leva qualquer pessoa para um caminho que não é bom. E aí, o que eu estou dando para as outras pessoas? Um caminho para a paz? Será que as pessoas, quando me veem, leem o meu coração, será que elas têm um mapa para Cristo? Porque foi para isso que Jesus nos chamou, não é?
que nós levássemos a mensagem da salvação, o Evangelho, as boas novas, a toda criatura, a todo mundo, né? Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, se eu preciso conduzir as pessoas a Cristo, será que o meu mapa está servindo para isso? Ou será que o que eles estão lendo, o roteiro, está sendo como Provérbios 12, 26 ou 16, 29? Será que estão indo para um caminho que não é bom? Ou será que estão olhando, né, como diz aqui o versículo 29, será que eles estão indo por um caminho ruim? Será que eu estou sendo alguém violento? Será que eu não estou conduzindo as pessoas para um bom caminho, para Cristo? Porque foi assim que ele mesmo se definiu. Lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus assim se definiu como o caminho. E hoje, irmãos, há tantas pessoas se perguntando onde tudo isso vai parar. Você já ouviu alguém perguntar isso para você? Claro, uma pergunta retórica, ninguém está esperando que você responda. Se você respondesse, que maravilha seria. Mas, onde tudo isso vai parar? É como Paulo diz, olha, se eu precisasse de alguém para dar um mapa, para dizer onde tudo isso vai parar, não teria ninguém melhor do que a igreja. Paulo diz, olha, vocês são as melhores credenciais. E entenda, Paulo escreve uma igreja que você sabe que era problemática. Ele escreve uma carta dura à igreja, falando de vários erros, né, de vários problemas na igreja de Corinto. Ninguém espera que uma igreja seja isenta de problemas, irmãos. Seja isenta, né, de um ou outro. O joio está aí, há sempre, né, aquele que não está no corpo de Cristo, mas está no meio da igreja. Então Paulo diz, mesmo assim, diz à igreja, vocês são as minhas credenciais, vocês são a carta viva de Cristo. Então, irmãos, mesmo com todos os problemas, com todos os defeitos, né, com todos os mau testemunhos, entre aspas, de alguns, nós podemos dizer que a igreja é esse guia para Cristo. A igreja deveria ser a resposta para onde tudo isso vai parar, porque a igreja deveria conduzir as pessoas a Cristo, porque Ele é o caminho. Onde tudo isso vai parar? Olha, no final eu sei onde vai parar. Eu sei que um dia todos nós vamos estar diante do trono de Deus. E o que a Bíblia diz é que só há um caminho para a salvação. Então, se você quer saber onde tudo isso vai parar, veja no meu coração. Veja no meu coração que Ele vai te guiar para o caminho. Porque a vida é um caminho difícil para qualquer um de nós. Para você, para mim, para qualquer um. Mas saber que o Espírito Santo está dirigindo, nos traz a paz. Nos deixa tranquilos. Nos deixa, não é, num estado diferente dos outros, que de fato não sabem onde tudo isso vai parar. O que será do amanhã, né? Já dizia uma música por aí. Irmãos, eu não sei do amanhã e não posso te dizer com certeza como estarão as coisas, se nós vamos chegar ao final do ano, ao final da década, não sei. Mas o que eu sei é que o Espírito Santo está me dirigindo. Então eu descanso. Então eu tenho paz, eu fico tranquilo, porque Jesus assim disse, que Ele nos guiaria pelo caminho da verdade. E essa carta, ela será escrita, e está sendo escrita, e guardada na parte que Deus mais quer, o nosso coração. Já pensou nisso? O que Ele diz é que essa carta está sendo escrita em corações, não é? Irmãos, coração é a parte, como eu já disse, né, no início, em várias passagens bíblicas, o coração é a parte central, quer dizer, né, o âmago do nosso ser, quer dizer o que é mais importante, o que é mais valioso, é no grego o cardia,
né? Por isso que você vê aí cardíaco. Essa palavra do grego cardia, ela tem esse símbolo, não somente do órgão humano, mas do que é mais vital e importante na vida do homem. E em outras passagens também fala sobre o coração. Veja mais uma vez lá no livro de Provérbios, já estamos acabando. Provérbios capítulo 4. Veja a importância que Deus dá ao coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Uma passagem que os irmãos também conhecem. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse agora escrito no hebraico, né, não mais em grego, mas também querendo dizer a parte principal do ser, né, o âmago, o nosso íntimo. E também no Provérbios capítulo 23, versículo 26, veja o que também diz a respeito do coração. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Mais uma vez, Deus falando a respeito do que Ele requer. Ele quer o nosso coração. Ele diz que de tudo que eu devo guardar o meu coração. E Ele diz aqui, que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Eu preciso me agradar dos caminhos que o Espírito Santo escreve para mim, dos caminhos que Ele me manda ir, por onde Ele me manda ir. Então, Deus está escrevendo em tábuas de carne, porque as esculturas de pedra, isso também é uma outra interpretação, as esculturas de pedra daquela época, que hoje tem, né, que existem, os descobertos arqueológicos, né, fragmentos de pedras entalhadas, de alguma coisa que seja daquela época, hoje tem um valor arqueológico, né, vamos dizer assim, imensurável, concorda comigo? Alguma coisa esculpida na época de Jesus, nossa, hoje tem um valor arqueológico imensurável. Pois é, mas não foram nessas pedras esculpidas pelo homem, não foram nelas as que Deus escolheu para escrever. Pensa nisso. Se Deus quisesse e considerasse essas pedras valiosas, Ele não diria que está escrevendo nos corações de carne. Ele diria que continua escrevendo nas tábuas de pedra. Mas Ele não diz isso, é a prova, né, final de dizer que você tem um valor imensurável para Deus. Deus nos considera extremamente valiosos, tanto que deu o seu Filho por nós. Então, apesar do valor que os homens dão para a arqueologia, Deus não deu valor algum para elas. Escreveu e resolveu escrever no seu coração e no meu coração. E como Paulo disse aos Coríntios, nós somos as melhores cartas que podem ser escritas. Veja o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9. Mateus 9, versículo 16 e 17. Não, esquece, irmãos. Isso aqui é versículo perdido de outra mensagem. Não tem nada a ver com Mateus. Deve ter sido alguma referência lá de Coríntios. Mas, como Paulo escreveu aos Coríntios, nós somos as melhores cartas que podiam ser escritas. Não havia necessidade, como ele mesmo diz, de recomendação escrita por alguém. Não havia necessidade de qualquer outro apóstolo ou qualquer outra pessoa que escrevesse para que ele chegasse ali e tivesse a aprovação. Não, Paulo está dizendo que a melhor carta que poderia ser apresentada é a carta que está escrita no coração da igreja em Corinto, lida e conhecida por todos os homens. Então,
nós somos valiosos para Deus. Deus escolheu escrever em nós. E uma coisa bastante curiosa, a maioria de nós, irmãos, as nossas cartas, vamos dizer assim, a maioria de nós só vai ser lida enquanto estivermos vivos. Concorda comigo? A maioria não vai perdurar a sua história por várias gerações. Nós não vamos, eu e você, por mais que façamos, por mais que a gente entregue o nosso coração para o Espírito Santo, nós não vamos ter e ser lembrados por posteridades. Não vamos ser como em Hebreus 11, os heróis, né? A galeria dos heróis da fé e muitos outros evangelistas que vieram depois e ainda têm uma biografia, né? São lembrados, pessoas que vão ser lidas por muitas gerações. São poucos. A maioria de nós vai deixar um legado que será lembrado talvez por 1 a 2 gerações. Depois, irmãos, o seu bisneto não vai nem lembrar, não vai saber do que era você, o seu legado, o seu testemunho de vida, a não ser que você seja alguém proeminente, né? Alguém que sobressaiu e fez algo impressionante no mundo. Mas a maioria de nós, irmãos, só vai ser lida, ter a sua história lida, por 1 a 2 gerações. Meu filho, talvez meu neto ou minha neta, vá ler no meu coração o que o Espírito Santo escreveu. Mas eu dificilmente, até gostaria, mas dificilmente vou ver bisnetos. Eles não vão poder ler o que está no meu coração. Já terei partido, já terei virado pó, não é? Então a minha história não vai ser lida por muitos. Então é algo que merece ser lido enquanto estamos vivos. Se você vai ser lido por alguém, se você irá abrir o seu coração como uma carta viva para alguém, que seja uma carta boa, que glorifique a Deus, enquanto você está vivo, porque depois, irmãos, que morrer, não vão ter pessoas para ler esse testemunho. São tantas que darão livros, mas o que importa é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. As cartas que o Espírito Santo escreve em nós são tantas folhas que ele vai escrever, e ele vai escrever tantas coisas boas, tantos bons testemunhos, como também os maus. Todos os nossos atos estarão registrados, e essas cartas podem e serão livros. Você lembra que em Apocalipse é dito que são abertos os livros das obras de todos nós, e também o livro. Os nossos atos estarão registrados lá. Eu espero que os nossos atos sejam, em sua maioria, atos bons, atos que glorifiquem a Deus, que sejam um registro bom do Espírito Santo, mas sejam bons ou sejam ruins, eles estarão lá e não serão abertos, porque o nosso nome, o que importa, é estar no livro da vida. Esse é que de fato importa, irmãos. Então, deixa que o Espírito Santo escreva a sua história. Deixa que o Espírito Santo guie e que a leitura do seu coração seja para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Queria te convidar, você que está em casa também, a orar junto comigo, clamando a Deus, para que Ele continue falando ao nosso coração. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Meu Deus, como somos edificados por ela, como aprendemos, conhecemos tantas coisas, trazem à nossa memória, meu Deus, que o Senhor está atento sobre nós, que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos tão valiosos, meu Deus, para Ti, aos Teus olhos, que o Espírito Santo escolheu o nosso coração para habitar. Ó meu Deus, o que nós precisamos é dar liberdade a Ele, liberdade a esse Espírito
que está disponível 24 horas para nos ensinar, para nos conduzir. Precisamos, ó Deus, dar a Ele todas as condições para que Ele não somente registre as coisas boas que as outras pessoas irão ler em nós, mas também que Ele nos ensine, meu Deus, que Ele nos conduza. Pai, há tantas pessoas perdidas, sem saber para onde ir. Meu Deus, tantos de nós também não estamos mostrando o caminho da salvação, não estamos apontando para Cristo, não somos um exemplo do caminho do Senhor Jesus. Meu Deus, que nós possamos endireitar, como a Tua palavra foi lida aqui, que os Teus caminhos sejam agradáveis aos nossos olhos, que o nosso coração seja Teu completamente, que o Senhor tenha liberdade para escrever nele, meu Deus. Ó Pai, colocamos nas Tuas mãos a nossa vida. Pedimos que o Senhor escreva nas tábuas de carne, escreva nos nossos corações, que também, meu Deus, simbolizando a dureza de um coração impenitente, meu Deus, que isso seja tirado. Tira, meu Deus, o coração duro das pessoas e põe um coração de carne, humilde, meu Deus, que permita ser escrito pelo Senhor. Faz de nós, meu Deus, cartas bonitas, lindas, dignas de serem lidas e que glorifiquem ao Teu nome. Obrigado, ó Pai, por tudo. Assim oramos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.